Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Nesta oportunidade estaremos falando de escatologia segundo escreveu Lucas. Ao final desse conteúdo, se você gostar, não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Anteriormente, nós tratamos do assunto a partir de Mateus, no capítulo 24. Nesta oportunidade, estaremos falando a partir do livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas. O texto base vai ser o capítulo de número 17 e o capítulo de número 21. Nós estaremos lançando ênfase nesta oportunidade em cima dos dois principais sinais que evidenciam a volta de Cristo, os dois principais sinais que de fato tratam da volta de Cristo. Quais são esses dois principais sinais que nós vamos lançar ênfase sobre o assunto? Primeiro são os dias de Ló e os dias de Noé. Esse é um dos principais sinais, E o segundo sinal seria a grande tribulação. Então, os dois grandes sinais que vão anteceder imediatamente a volta de Cristo são os dias de Ló, juntamente com os dias de Noé, e a grande tribulação, um período de grande aflição que vai vir sobre a terra. Os textos bases, como eu já disse, vai ser Lucas 17, a partir do verso número 20 até o verso número 37, e Lucas 21, do verso 25 até o verso número 38. Esses vão ser os textos bases para nós discutirmos o assunto, a partir do Evangelho segundo escreveu Lucas. Nesse vídeo introdutório, nós vamos tecer aqui alguns comentários sobre o assunto, primeiro começando pelas escolas de pensamento. A escatologia bíblica, ela gira, a base do estudo gira em torno do milênio. Então tem a visão pós-milenista e a visão pré-milenista. Detalhe que nós vamos lançar sobre as escolas de pensamento ou as escolas de interpretação. Nós temos que ter cuidado porque todas elas, ou pelo menos a maioria, contém muitos erros, de interpretação, muito por conta de se basearem na tradição, Muitas delas se baseiam na tradição, ou seja, um escriba escreve uma coisa, o escriba seguinte constrói em cima daquele pensamento e assim sucessivamente, Então, basicamente, as escolas de interpretação, as escolas de pensamento, tanto escatológica, de escatologia, como de soteriologia, que seria a doutrina da salvação, e outras doutrinas, boa parte hoje em dia se baseiam na tradição, ou seja, um escriba escreve ou ensina baseado em cima do pensamento de outro escriba, e não diretamente em cima do que diz as Escrituras. E tem outra questão aí acerca das escolas de pensamento, é a ênfase comercial, Por que existem muitos erros hoje e esses erros não são corrigidos? Por conta de muitos doutores aí ter vendido muitos livros e até hoje vendem e lucram muito com isso. Então dificilmente alguém numa situação como essa vai reconhecer algum erro doutrinário acerca do assunto, por conta de suas obras caírem em descrédito. Então, muito por conta de tudo isso, não é viável, se você quer de fato ter um bom entendimento da escatologia bíblica, não é bom você ter como base de estudo as escolas de pensamento, porque elas não transmitem a real verdade. Vamos também agora seguir traçando alguns comentários aqui a caráter de introdução sobre o assunto, sobre o que se comenta, sobre as dúvidas mais comuns, coisas relacionadas ao assunto. O agente surpresa, a volta de Cristo, o fato em si, vai ser uma surpresa? Não vai ser uma surpresa, por conta que os sinais que evidenciam a volta de Cristo vão ser coisas espantosas e de uma ordem, de um grau de tamanho que vai ficar evidente, a humanidade, que algo diferente está acontecendo, O que de fato vai ser
uma surpresa vai ser o dia do Senhor, né? Aí se alguém pode perguntar, o dia do Senhor e a volta de Cristo, né? O dia da vinda de Cristo não são a mesma coisa? A volta de Cristo está ligada ao dia do Senhor, mas o dia do Senhor, propriamente dito, né? Essa expressão dia do Senhor, está relacionada mais a um período do que um evento em particular, como por exemplo, o momento em que Cristo vai voltar. Ele tem relação, esse dia do Senhor, diretamente com a grande tribulação, né? Um período de grande angústia, que vai ser o despejar da ira de Deus, o dia da vingança de Deus, né? Vai ser um dia em que Deus vai julgar a grande cidade, né? A Babilônia, né? Um dia que Deus vai derramar os flagelos sobre a terra, né? E um dia de aperto e angústia incomparável, né? Esse é o dia do Senhor. Essa expressão dia do Senhor, né, denota isso, né? Denota um período de grande aflição. E esse dia, sim, vai pegar a humanidade de surpresa, né? Por conta de os dias anteriores a esse período de aflição vão ser dias em que a humanidade vai pensar ter alcançado a sua paz, né? Ela vai estar no ápice daquilo que o homem espera da sua vida terrena, que é prosperidade econômica, fartura de tudo que há de bom que ele possa usufruir aqui na terra, né? Estabilidade econômica, um reino que vai propiciar à humanidade todos os seus anseios carnais, né? Muito provavelmente nesse período aí que vai anteceder a grande tribulação vai ser um período de ascensão do reino da besta. Então, o que de fato vai ser uma surpresa vai ser o dia do Senhor, a grande tribulação, né, que o Senhor Jesus compara com o dilúvio, né, que pegou os contemporâneos de Noé de surpresa. A igreja vai estar aqui nesse período, né, no período tanto da ascensão do reino da besta, quanto no dia do Senhor, né, no período da grande tribulação, vai estar sim, né? Não existe nenhuma evidência bíblica, comprovação, argumento sólido que indique que a igreja vai ser tirada da terra antes da grande tribulação, da grande aflição, e que a igreja não vai estar aqui durante esse período. A igreja de fato vai estar aqui. É o que nós vamos evidenciar quando nós estivermos lendo os textos, né? Tanto Lucas 17 como Lucas no capítulo também de número 21. Nós vamos evidenciar que pelo texto bíblico nós vamos constatar que a igreja vai estar na terra durante o período da grande aflição. O que precisa ser estudado é como que a igreja qual vai ser o comportamento, né? Como as coisas vão se comportar. O que vai acontecer com a igreja durante esses períodos, né? O que se precisa estudar é acerca disso aí. Agora, não há dúvida de que a igreja vai estar na terra durante a grande tribulação, né? Também outra questão é a respeito das bodas, né? As bodas, há quem acredite que tirando-se a igreja da terra, ela vai ser levada para as bodas do Cordeiro, e que essas bodas vai ser um período de uma grande festa e tal. Porém, as bodas, né, elas ocorrem quando da volta de Cristo, que vai se dar no final da grande tribulação, né, quando a igreja vai ser inaugurado o reino de Deus, né. Então, as bodas elas se dão no milênio, né, não se trata de um período que vai acontecer durante a grande tribulação. Então, só existe bodas quando termina a grande tribulação, que é inaugurado, que o reino de Deus se manifesta na sua plenitude. A grande questão também quando se fala da igreja estar aqui durante a grande tribulação, se fala em passar pela grande tribulação, né? O que dá uma ideia de que a igreja sofreria as pragas, né? Quando de fato as pragas que estão relacionadas ao Apocalipse, ao período da grande tribulação, elas são castigos que são direcionados aos ímpios e pecadores, né? Não tem relação com o castigo que viria sobre a igreja. Então, a igreja não vai sofrer os flagelos da grande tribulação.
as pragas da grande tribulação são para os ímpios, né? E aí nós vamos aqui nesse vídeo introdutório estabelecer aqui uma cronologia básica e resumida sobre esses fenômenos, né? Então, o que vai se estabelecer primeiro? Contrário, né, à linha de pensamento de muitos que apontam guerras, né, e fenômenos em particular como peste, fome, guerra e catástrofes naturais como evidência da volta de Cristo. O que vai evidenciar a volta de Cristo começa com uma paz relativa, né, um período de ascensão econômica, financeira, onde as coisas vão estar bem equilibradas na terra, né? É o que nós chamamos de falsa paz, né? E passado esse período vem a grande tribulação. Então, primeiro paz relativa, depois grande tribulação, né? Segundo fenômeno, cronologicamente. E aí sim, depois da grande aflição, quando passar a grande aflição, no final desse período, aí Cristo volta, né? O porquê de pontuar bem esses dois sinais? Para dar equilíbrio doutrinário, né, a quem estuda as Escrituras, né? Por conta desse assunto gerar um certo desequilíbrio doutrinário nas igrejas, né? Por conta de interferência, né? Quando você erra numa parte das doutrinas cristãs, esses erros particulares, eles interferem em todo o andamento da obra, né? Em todo o comportamento doutrinário que depende, né? Um assunto bíblico depende do outro, né? A Escritura, os assuntos são interligados. Então, a intenção desse vídeo é buscar o quê? Equilíbrio doutrinário acerca do assunto. Porque, de fato, a igreja deve se preocupar com a volta de Cristo quando ela ver os sinais. Não tem por que se preocupar com a volta de Cristo sem haver evidências, né, de que de fato a sua volta está próxima, como nós vamos ver aqui mais para frente. O que a igreja de fato deve se preocupar, né? Deve se preocupar como que ela deve se comportar enquanto Cristo não tiver voltado. Essa é a grande abordagem do Evangelho, né? Porque fato é que se Cristo não voltar daqui a 50, 100 anos, né, provavelmente daqui a 50, 100 anos, a maioria das pessoas que estão na Terra já vão ter partido, né, para o mundo vindouro, né? Então, a grande preocupação da igreja não é tão... A grande preocupação da igreja é como se comportar na Terra enquanto Cristo não volta. E quando o Senhor diz assim que nós devemos vigiar, por conta de que nós não sabemos a data, Ele não deu data, né? Então nós devemos estar atentos, porque de fato, quando esses sinais começarem a acontecer, é sinal sim que o reino de Deus está próximo. Então essa geração que contemplar esses sinais, ela verá sim a volta de Cristo e deve ficar bem atenta, né? Então nós vamos encerrar aqui tecendo um comentário sobre o assunto lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 3. Que diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o que Paulo está dizendo? Que a igreja não se perturbasse com a volta de Cristo naqueles dias, porque ainda não havia uma evidência clara de que Cristo realmente estivesse voltando. E ali tinha algumas pessoas ou escrevendo, ou pregando, ou ensinando que o dia de Cristo era eminente, que a volta dele era já naqueles dias, né? E isso causou uma perturbação ali naqueles irmãos ali de Tessalônica, né?
Então, sem comprovação bíblica nenhuma, sem nenhuma profecia clara, sem ter entendimento do assunto, pessoas começaram a pregar que Cristo estava voltando, que a igreja fizesse isso ou aquilo. Então, isso gerou uma inquietação, né? Uma inquietação na igreja. E, de fato, o objetivo desse vídeo é acalmar os ânimos, né? E colocar, direcionar as pessoas ao que de fato é a volta de Cristo, né? Quais são os sinais que realmente antecedem a sua vinda, né? Então nós ficamos aqui neste vídeo introdutório. Possivelmente nós faremos mais 2 vídeos tratando do assunto. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e que você nos acompanhe nos nossos próximos vídeos tratando do assunto. Não esqueça de se inscrever, curta, compartilhe e vem para Cristo.